essa caminhada dali para baixo até aqui em cima, irmão, a gente sente o peso da responsabilidade. Mas o mais importante é saber que Deus não chama aqueles que acham que estão preparados. Deus não chama aqueles que parecem ser. Deus chama aqueles que realmente estão de trás das vacas malhadas. Aqueles que têm a capacidade de, Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Eu sou a menor da minha casa. Aí eu imagino, porque eu sou imaginativa. Se você me contar uma história, automaticamente na minha cabeça eu fico criando imagens. Pastor Jorley, pastor Klaus, que trabalhou a gente junto aqui, eles me contavam a história assim, para que eu estou imaginando a situação. Eu imagino Deus nesse momento, nessa oração que você está dizendo, Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capacitada, eu sou a menor da minha casa. Eu imagino Deus esfregando as mãos assim, ó, e dizendo, então é você mesmo que eu vou usar. Porque eu não chamo os capacitados, eu capacito aqueles a quem eu chamo. E isso, irmão, que eu estou falando é muito mais para mim nessa manhã do que para você. Porque essa desde sempre foi a minha oração. Essa desde sempre foram as minhas palavras. E nós vamos hoje conhecer a história de um homem chamado Gideão. Que ele disse exatamente a mesma coisa. Mas a diferença era que Gideão não estava dando desculpas para Deus. Gideão chegou para o anjo que apareceu para ele e disse assim, mas como? Eu sou um simples agricultor. Eu não posso fazer. Eu não sei como fazer. Eu não sei como começar. Eu não sou um homem de guerra. Mas o anjo do Senhor, o anjo, quando a Bíblia fala o anjo, ele está se referindo ao próprio Deus que se apresentou para ele. Quando a Bíblia fala um anjo, pode ser qualquer anjo. Mas o próprio Deus se apresentou para Gideão e disse, homem valente, vai nessa tua força. Abra junto comigo a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler 3 versículos apenas porque a história é grande. E enquanto você procura aí, eu gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui. Compartilhar esse microfone e esse altar com tantos homens que sabem mais do que eu, tem mais experiência do que eu, tem mais poder, é mais crente do que eu. E compartilhar esse altar com esses homens é um privilégio. Obrigado, pastores. Obrigado, pastora Luciene, pastor Luiz, que estão com certeza nos vendo e nos ouvindo, por essa oportunidade de estar aqui. E eu queria também deixar registrado que sexta-feira agora, eu fiz 10 anos de casado. 10 anos. Isso. Como o pastor Alisson estava comentando ali, já comeu um pacotinho de sal, né? Já comi alguns pacotezinhos de sal. E eu quero dizer, meu amor, você lembra que nós já moramos numa kitnet, que quando chovia, a parede do vizinho escorria água, e fazia com toda a parede, toda a kitnet, de um lado a outro, descascar e mofar? Você lembra quantas vezes nós estávamos deitados na nossa cama e nós ouvimos músicas que nós não queríamos ouvir? Você lembra, meu amor, que nós já quebramos cofrinho de moeda, para poder comer? Não tinha dinheiro, não tinha saída, não tinha solução. Você lembra que em dezembro, pastor Luiz orou por nós aqui nesse altar. E ele perguntou se nós tínhamos casa própria. Do nada. Pastor Luiz às vezes é aleatório, né? Do nada ele sai com a pergunta. Ô, Denis, você tem casa própria? Não. Não tenho, pastor Luiz. Mas como assim? Você já construiu tanta casa para os outros? Já vendemos algumas casas. Pessoas já foram abençoadas por nós com uma casa própria. Em dezembro, o pastor Luiz perguntou e nós não tínhamos. Eu estava grávida, acho que de 3 meses, 4 meses. E ele liberou uma palavra sobre a nossa vida. Que nós iríamos ter a nossa casa própria. E que não ia demorar. Isso era em dezembro. Ele disse, ano que vem, vocês vão ter a sua casa própria. Eu quero declarar sobre esse altar, eu quero compartilhar que nós vamos passar
o primeiro ano do nosso filho na nossa casa própria. Eu quero testemunhar hoje aqui sobre isso. Como, Nayara? Não sei. Milagre do Senhor. Se eu te contar, o queixo cai. E nós vamos contar, né, meu amor? Quando nós passarmos o primeiro ano do nosso filho na nossa casa, nós iremos testemunhar. Em dezembro nós iremos testemunhar. Sempre tem os testemunhos aqui, não é? Nós vamos testemunhar do poder de Deus e do milagre do Senhor sobre as nossas vidas. Há uma unção diferente nesta manhã, neste lugar. Há uma unção de milagre sobre este lugar. Eu quero dizer para você nessa manhã que o Senhor não está preocupado com o seu diagnóstico. Eu quero dizer para você que o Senhor não está preocupado com a história da tua família. Ah, não, porque minha bisavó separou, minha avó separou, minha mãe separou, minha tia separou, Deus não está preocupado com o histórico da sua família. Deus não está preocupado com aquele chefe que insiste em te perseguir. Deus não está preocupado com a enfermidade que se instalou dentro da sua casa. É dia sim, dia também, um doente e o outro doente. Deus não está preocupado quanto você tem gasto em farmácia, em consulta. Deus não está preocupado se você não está conseguindo trabalhar, se o teu coração está angustiado e pesado. Se a depressão está batendo na tua porta, Deus está dizendo nessa manhã, eu não estou preocupado com isso. Vai nessa tua pequena força. Não precisa grandes forças. Não precisa grandes coisas para o seu Deus agir. Para mim precisa. Eu precisei muito e ainda preciso de grandes coisas para ver Deus agir. Eu preciso de grandes coisas, para que eu possa agir, eu preciso ver grandes coisas, porque minha fé ainda é pequena. Talvez menor do que um grão de mostarda. Mas ele disse que se for de tamanho tão pequeno como um grão de mostarda, você vai poder dizer, ei montanha, se lance no mar. E assim ele fará. Você? Eu? Não. O Senhor irá fazer. O Senhor irá abrir as portas. O Senhor vai curar. O Senhor vai contra esse diagnóstico. O Senhor vai contra esse histórico. O Senhor irá fazer. Vamos ler? Josué, capítulo 6. Juízes. Só viu o povo? Juízes. Obrigada, amigas. Juízes, capítulo 6, versículo 3. Olha só o que diz o Senhor. E assim, quando Israel semeava, os midianitas subiam e os amalequitas e os filhos do Oriente até eles subiam contra eles. E se acampavam contra eles e destruíam o fruto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam sustento para Israel. Nem ovelha, nem boi, nem jumento. Versículo 11. E veio ali o anjo do Senhor, e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiezitra, Zrita. E o seu filho Gideão debulhava o trigo no lagar, para escondê-lo dos midianitas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos, antes de qualquer coisa, te agradecer por essa graça e por essa unção liberada sobre este lugar. A tua palavra diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, estamos aqui nessa noite, Senhor, nos humilhando diante de Ti, para Te pedir, Senhor, revela a Tua palavra a cada coração. Ó Deus, assim como meu marido falou, que possa ser uma semente, Senhor, que venha germinar na terra deste coração, e que eles não venham sair daqui da mesma forma que entraram, mas que venham sair daqui, Senhor, cheios, renovados pelo Teu poder. Não permita, Senhor, que nada atrapalhe o povo de ouvir e entender a Tua palavra. Ó Deus, que ela possa ser assim como ela é,
como uma espada de 2 gumes, mais afiada, que penetra, que divide a medula da alma, que divide, Senhor, as juntas e medulas. Abençoa o teu povo. E desde já nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deixa eu situar você na história de Gideão. A palavra do Senhor diz que o povo de Israel fez o que era contra o Senhor, contra os olhos do Senhor. E o Senhor tem uma tática que Ele usa, que se você ler o Velho Testamento, você vai ver que é uma tática que Ele usa para atrair o povo a Ele. Ele geralmente permitia que outros povos se levantassem contra o povo de Deus, para que assim eles viessem cair na real, nas minhas palavras, tá? Cair na real e voltassem para Deus. E neste período aqui a palavra do Senhor diz que Deus permitiu que não só os midianitas, não é o pessoal que faz foto na igreja e faz vídeo, não, é outros midianitas. Os midianitas e outros povos, para que se levantassem para oprimir o povo de Deus. E os midianitas, eles tinham uma tática diferente dos outros povos. O que eles faziam? Eles não pegavam o povo e levavam escravo para a terra deles, não. Ele permitia que o povo continuasse na sua terra. E quando eles plantavam, eles eram agricultores. Quando eles plantavam que iria colher o fruto da terra, os midianitas vinham e saqueavam tudo. O que eles não saqueavam, eles destruíam. Eles roubavam os bois, as ovelhas, o fruto da terra. E a palavra do Senhor diz que o povo empobreceu, o povo ficou pobre, passou fome, necessidade. Porque todas as vezes eles passavam o ano todo plantando e cuidando dos animais. E quando era para colher, os midianitas vinham, colhiam e destruíam tudo, não deixava nada. E aí, irmão, o tempo foi passando, a Bíblia diz que isso durou 7 anos. E o povo já estava cansado daquela situação. E o que foi que eles fizeram? Começaram a se esconder nas montanhas. Perderam as esperanças. Eu confio em Deus. Eu acredito em Deus. Eu sou um povo escolhido de Deus. Eu sou da geração do povo que saiu do Egito. Eu sei quem é Deus. Mas eu não vou aguentar 7 anos passando por essa situação. Vamos fazer o quê? Vamos se esconder nas montanhas. E a Bíblia diz que o povo começou a se esconder nas montanhas, dentro das rochas. E a Bíblia diz que um homem chamado Gideão, que era sucessor de Débora, ele era um juiz de Israel. Ele julgava Israel como Débora. Mas naquela situação de falta de esperança, de desilusão, de ver você plantar, não conseguir colher e ainda passar fome, a palavra de Deus diz que Gideão, ele não aceitou se esconder dentro das montanhas. Irmão, existem situações na minha e na sua vida, que o que nós vamos querer é nos esconder debaixo da cama. Eu já passei por isso. Tempestades, situações que o que eu mais queria era me esconder debaixo dos edredons. Fechar a porta do meu quarto. Não falar com ninguém já é uma situação, prática. Mas me esconder ainda mais. Falta de esperança, de desilusão. Mas diante daquela situação, a palavra do Senhor diz que Gideão não aceitou se esconder. Não aceitou ir para as montanhas. Ele se escondeu sim. Ele foi malhar o trigo, ou seja, ele foi bater o trigo para soltar a palha da semente. Ele se escondeu no lagar, onde pisa a uva, escondido, ele estava malhando o trigo. E naquela situação, irmão, eu digo para você, em tempos de crise, em tempos de perseguição, em tempos que você está plantando e não está vendo a colheita, em tempos que a esperança está escassa, em tempo que o inimigo vem e rouba a sua colheita, Deus vai te dar estratégias para você poder se sustentar com você e com a sua família. O Senhor vai abrir portas onde não tem, porque na última ministração, a palavra estava fervendo dentro de mim. Ele disse, eu sou o dono da porta. O seu Deus é o dono da porta.
E ele diz que quando ele abre, irmão, não tem mão que fecha. Mas ele diz que quando ele fecha, não tem mão que abra. Gideão estava escondido, malhando trigo, para fazer o bolo, para fazer o pão, para sua família não morrer de fome, escondido dos midianitas, no lugar errado, no lugar que não era apropriado, no lagar onde pisa uva, ele devia estar na eira. E por que ele estava no lugar errado, fazendo aquilo para que não morresse? Estratégia que Deus deu a ele. No momento da crise, quando a situação abrir e bater na sua porta, não se desespere. É fácil falar antes das coisas acontecerem, não é? É fácil eu daqui, você daí. Eu não vivo sua vida, você não vive a minha. Eu não sei onde o seu sapato aperta, onde o meu sapato aperta. E eu estou aqui dizendo para você, debaixo da misericórdia e da graça do Senhor, para dizer para você, quando o dia mau chegar na sua vida, não se preocupe, eu tenho escape. Ah, mas não era mais fácil que não acontecesse? O dia mau não chega, eu não preciso do escape e está todo mundo feliz. Isso é que Satanás quer. Porque eu não cresço na bonança. O que acontece quando está tudo bem? Eu sento e louvo, agradeço. Eu fico de boa, está tranquilo. Às vezes eu esqueço de orar. Às vezes eu oro bem rápido. Mãe de filho pequeno, né? Você já começou, Senhor, abençoa os meus pecados. Opa, 3 horas da manhã você dando mamar para a criança. Aí eu vou aproveitar para orar. Senhor, abençoa, Deus. Oh, Deus, abençoa. Satanás, sai. Umas orações assim. Está na bonança. Está tudo bem. Está confortável. É isso que Satanás quer. O conforto. A zona de conforto não faz ninguém crescer. Sabe onde o povo cresceu? Sabe onde o povo viu milagre? Sabe onde o povo viu tochas de fogo para aquecer durante a noite e nuvem que acompanhava durante o dia para não queimar do sol? Você sabe onde foi que o povo viu maná, comida, cair do céu? Eles não precisavam fazer nada. Você lembra onde foi que Deus abriu o mar para o povo passar? No deserto. Na dificuldade. Eu não estou dizendo para você que quando o dia mau chegar, você precisa se comportar como super crente, não. Eu não estou dizendo para você que quando o dia mau chegar, você se comportar como se nada tivesse acontecendo, não. Senhor, está acontecendo sim. Você sabe o que foi que Gideão disse para o anjo? Para o Senhor? O anjo chegou lá, Deus chegou lá. Ei, varão valogoso. Eu troco. De propósito, tá, irmão? Vagão vagoloso. Vai nessa tua força. Gideão olhou para o anjo e disse assim, na minha força? Espera aí. Cadê o Deus que os meus pais falavam? Se Deus fosse realmente conosco, Ele não teria nos entregado nas mãos dos midianitas. Quando o dia mau chegou para Gideão, ele foi totalmente sincero com Deus. Ele disse, olha, o Senhor é conosco, mas as histórias que os meus pais contavam não está acontecendo agora, não. O Senhor poderoso que fazia, o Senhor nos entregou nas mãos. Eu não estou dizendo para você que quando o dia mau chegar, você finja que nada está acontecendo, não. Mas você fecha a sua porta, dobra os seus joelhos e diz, Senhor, o dia mau chegou. Aquele dia que eu queria me esconder, está batendo na minha porta. O diagnóstico está aqui, eu já tenho a opinião de 2 médicos. Senhor, a minha família está despedaçada, meus filhos estão nas drogas. Eu estou a ponto de me divorciar. O meu chefe está me perseguindo tanto que eu estou tendo crise de ansiedade. Eu vou chorando para o trabalho. O dia mau chegou, Senhor. Meu filho está doente, minha esposa. Senhor, o dia mau chegou. Mas sabe o que o Senhor disse? Vai nessa tua força, na sua força, naquilo que você já tem dentro de você. Existe uma unção dentro de você que você ainda não despertou. Você está esperando por algo que já existe. Você está orando e esperando por algo que o Senhor já colocou aí. Existe uma capacidade dentro de você que o Senhor, não é você, o Senhor colocou. E Ele disse para Gideão, homem forte,
valoroso, excelente. Eu vou usar você para livrar o povo de Deus dos midianitas. E você vai guerrear contra o exército dele e vai prevalecer como se fosse contra um homem só. Você vai ler a história. Você vai ver que o exército dos midianitas, eles tinham 125 mil homens. Quando eles foram juntando o povo de Israel para o exército, a palavra do Senhor disse, você vai ler, eu sei que você vai ler na sua casa, que Deus começou a excluir categorias do exército. E tinha uma quantidade, ele excluiu. E bebe água, excluiu. E vai assim, excluiu. Sobrou 300 homens. 300 homens contra um exército de 125 mil. Eu preciso contar para você o fim da história? Eu preciso dizer a você que Israel foi vencedor com 300 homens contra 125 mil? Eu preciso dizer para você que é o braço forte do Senhor que fez aquilo? Então por que você está desesperado achando que é no seu braço, da sua força que vai acontecer? Por que você está achando que o network, que os cursos, que o conhecimento, com o dinheiro no seu bolso, com a marca do carro que você dirige, o lugar onde você mora, se você usa a roupa da marca tal ou da marca assim, se você come no restaurante assado, se você come no restaurante... Por que você está achando que você vai ganhar com a força do seu braço, diz o Senhor? Se sou eu que venço as batalhas, se sou eu que sou mestre das guerras, se sou eu que quando abro ninguém fecha, se o poder está sobre as minhas mãos, se sou eu que faço, por que você está achando que assim o assado vai ser melhor? Entrega os teus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. Não é a sua casa, não são os seus filhos, não é o seu marido, não é a sua esposa. Não é seu, não é seu, não é seu, não é seu. Tudo é dele. Entregue a ele. Quando o anjo, o próprio Senhor, falou com Gideão, Gideão ouviu tudo aquilo. Ele expôs do seu coração tudo que ele estava passando. Como é que o Senhor chega para Gideão, um homem que estava escondido, com medo dos midianitas? Estratégia que o Senhor deu para ele, ele estava escondido. Como é que o anjo chega para Gideão e diz assim, homem valoroso, se ele estava escondido? Sabe por quê? Porque o Senhor não nos vê hoje. Hoje eu estou quebrada. Hoje está doendo. Hoje está difícil. Hoje eu estou no luto. Hoje está tudo doendo em mim. Mas o Senhor está dizendo para você, eu não vejo você hoje. Eu não vejo você hoje escondido malhando trigo. Eu não vejo você hoje se escondendo dos midianitas. Eu vejo você lá na frente e eu digo, vai varão valoroso. Vai varão valoroso, porque eu sou contigo. Não te mandei eu? O Senhor está perguntando para Gideão, ei, não fui eu que te mandei? Eu estou dizendo para você, você é sim um varão valoroso. Você é sim forte e poderoso. Porque eu não estou vendo você hoje malhando trigo. Eu estou vendo você lá na frente, onde eu tenho prometido para você. O Senhor está dizendo para você hoje que Ele não te vê agora, do jeito que você está. Ele não te vê agora doendo, machucado. Ele não te vê agora assim, despedaçado, doente, cheio de problemas e dificuldades. Não, eu não te vejo agora. O Senhor está dizendo para você, eu já te vejo lá na frente, onde eu quero, o destino que eu preparei para você. Ah, irmão, se você pudesse ver o que Deus tem preparado para você. Se os seus olhos pudessem ser abertos e visse o que Deus tem preparado para a sua família. Se você visse todos os dias o quanto os anjos que estão acampados ao seu redor, quanto eles lutam para com que você acordasse hoje de manhã. Você dormiu bem? Eu dormi assim, bem. Meu filho geralmente dorme muito bem, graças a Deus. Mas desde o dia que eu recebi a fatídica ligação, 10h40 da noite, até o dia de hoje, a criança não esteve dormindo bem.
E aí o Espírito Santo, eu orava. Senhor, pode ser dele, né? 4 meses, pode ser espiritual. E aí o Espírito Santo disse, olha, você lembra, tem que lembrar, animais, crianças, até as plantas são sensíveis, são muito mais sensíveis às guerras espirituais do que nós. Pode ser da idade dele? Pode. Mas ele também pode ter sentido as guerras espirituais, as regiões espirituais do que estava acontecendo. Irmão, de 1 em 1 hora, acordava. O menino que acordava 2 vezes por noite estava acordando de 1 em 1 hora. E eu olhava para ele. E a criança ainda abriu o olho e olhava para mim. Eu disse, eu não acredito, eu acabei de ninar você, criança. Você estava roncando. Por que você está olhando para mim agora? Você não consegue enxergar as lutas das regiões espirituais para com que você estivesse vivo e em pé aqui hoje? Você não conseguiu ver os anjos com espada desembainhada guardando sua família essa noite? Não conseguiu não, né? Você não conseguiu ver as lutas travadas. O Senhor disse que quando Daniel começou a orar, a palavra do Senhor diz que o Senhor concedeu o pedido dele no primeiro dia. Mas a Bíblia diz que Satanás começou a guerrear, segurou e começou a guerrear contra os anjos de Deus. E ele passou 21 dias orando. Mas desde o primeiro dia o Senhor tinha guardado e tinha protegido e tinha celebrado e tinha entregado a Daniel aquilo que ele tinha pedido. O Senhor acampou anjos ao redor da sua casa, da sua família, com espadas desembainhadas, protegendo, guardando a sua casa. Eu não vejo, você não vê, mas o Senhor colocou. E isso não é porque eu sou bonitinho, não, porque você é... Não. Isso não é porque ele colocou 4 anjos para mim e 3 anjos para você. Não. Ele não é fiel a mim. A palavra dele diz que ele é fiel à sua palavra para cumprir. E ele diz que eu coloquei anjos sobre a sua casa, com espadas e banheira para proteger. Nada vai alcançar a sua família. Aí você olha para mim agora e diz assim, menino, o que é que você está falando? Minha casa, você tem que entender o que está acontecendo. Você não está na minha casa para ver, você está dizendo que tem anjos. Você está dizendo que tem anjos com espada desembainhada, mas espera aí. Eu estou passando dificuldade na minha família. Doença, divórcio, problemas financeiros, discórdias, fofocas, dissensão, traição. Você está dizendo que tem anjo, mas na minha casa está acontecendo isso, então a conta não está batendo. Sabe o que fortalece os anjos? Não é Deus, não. Sabe o que fortalece os anjos e não permite que eles abram espaço, abram brechas para dardos inflamados do inimigo chegar na minha vida e na minha família? Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso fortalecer esses anjos para que não abram brechas, para que não abra espaço, para que, já viu, você conhece a palavra domo? Você sabe o que é um domo? É como se fosse uma proteção invisível. Essa proteção invisível, o que faz ela permanecer forte na minha casa, sou eu e o meu marido. Se eu e meu marido não andarmos, não falarmos, não nos comportarmos de forma que a gente parece uma engrenagem de um relógio, eu abro brecha na minha casa. Aquela conversa que você ouviu, que você achou que era uma simples conversa, mas transformou numa fofoca. Você abre brecha na sua casa. É fácil, né? É uma conversa entre amigas. Vamos tomar um café? Vamos. Quando chega lá, ó. A língua, menino, chega a estar salteando. Se o pastor Devani disse que está, porque deve estar mesmo. Você sabe quando você... Esse o pastor Devani vai gostar. Quando você retém os 10%, porque você acha que vai faltar na conta do mês? Né, pastor Devani? Eu gosto quando ele diz isso. Quando você retém os 10%, porque você acha que não vai dar para pagar as contas no final do mês, você está abrindo brecha na tua casa. Quando você deixa de orar, quando você deixa de congregar, quando você começa a olhar mais para o homem do que para Deus, quando você começa a dizer, mas se fosse eu, não faria isso. Mas se fosse comigo, não
seria assim, quando chegar na sua vez, você faz do seu jeito. Quando chegar na sua hora, você faz do seu jeito. Mas enquanto um ou outro estiver agindo de forma A ou B, deixa que o Senhor irá fazer. Entrega nas mãos do Senhor. Irmão, às vezes Satanás abre os nossos olhos para ver coisas que não existem. Ele cria situações e circunstâncias que faz o nosso coração tremer. E você acha, ai meu Deus, porque eu tenho uma visão tão ampla, eu vejo tudo. Menino, mas eu sou tão ligada em Satanás. É, você vê tudo mesmo. Você é ligada mesmo. Existem situações que nós queremos tomar parte, que nós não temos nada a ver com a história. Você pode estar passando por situações difíceis na sua vida. Porque muitas vezes você quer se meter aonde não é chamado. Que tal a gente começar a cuidar da nossa própria vida a partir de hoje? Que tal, ao invés de olhar para o filho do vizinho, eu começar a olhar para o meu próprio filho? Que tal eu começar, antes de dar pitaco no casamento dos outros, eu começar a olhar para o meu próprio casamento? Eu não vejo a sua vida. Mal eu sei o seu nome. Que às vezes as pessoas acham que porque sabe o nosso nome nos conhece. Eu não te conheço. Eu não sei quem você é. Eu não sei de onde você veio, nem para onde você vai. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus quer tratar com você. Você foi chamado para ser tratado de forma individual. Deixe que os pastores cuidem das suas ovelhas. Você cuide da sua casa. Foi chamado para pastorear? Dá seu nome ali, o pastor Devani. Foi chamado para cuidar de pessoas, aí porque eu cuido de pessoas. Eu quero saber de pessoas. Eu quero dar pitaco na vida das pessoas. Eu quero conversar com pessoas. Está aberto aí, não está, pastor, a seleção de pastores? Há vagas. Há vagas. Pastor Luiz está doidinho para te receber como pastor, para cuidar de ovelhas, para conhecer pessoas, para falar de pessoas. Mas enquanto isso não acontece, lute você as suas batalhas. Lute você as suas dificuldades. Olhe para você, olhe para a tua casa primeiro. Enquanto o Senhor te der unção de pastor, de pastorear e de cuidar de pessoas, de ovelhas, olhe para você primeiro. Cuide você primeiro da tua casa. Porque enquanto você está tentando tirar a trave, o cisco do olho do irmão, o teu olho está com a trave e você não consegue enxergar. E o Senhor está dizendo hoje, eu tenho mais para você do que isso, meu filho. O céu está aberto neste lugar. Há uma unção diferente de cura neste lugar. Porque quando Gideão olhou para o Senhor e disse, Senhor, eu sou o menor da minha casa. Senhor, eu não tenho nada. Eu sou da menor tribo. Eu só sou um agricultor. Nesse momento nós conseguimos identificar em Gideão que ele tinha um senso de inferioridade. Ele se achava pequeno demais. E realmente, talvez ele fosse. Mas o que ele estava esquecendo era quem estava chamando ele. Você é pequeno mesmo, deixa eu te contar, não vou dourar a pílula. Você é falho mesmo. Nós, pequenos, falhos, maior é aquele que nos chamou. Aquele que está conosco, sim, ele é maior. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não consigo abrir, mas o Senhor consegue. Eu não consigo curar ninguém, mas o Senhor pode. Eu não posso mudar o histórico da minha família, mas o Senhor pode. Desde que eu engravidei, eu comecei a orar ao Senhor. Eu disse, Senhor, o Senhor conhece o histórico da minha família. E isso é uma coisa que eu vou abrir, que eu nunca abri para ninguém. Mas o Senhor me tocou nessa manhã para compartilhar, porque talvez outras pessoas estejam passando por isso. Os meus avós, eles mexiam com algumas coisas espirituais. Eu nunca soube do nome. Não era, não. Era algo muito mais forte, muito mais pesado. E eu nunca soube do nome. Mas houve um tempo, quando eu cheguei numa certa idade, sentaram comigo e conversaram comigo, mas não disseram o nome do que mexiam. Quando eu engravidei, que eu tive, o meu corpo começou a não suportar a gestação,
que eu cheguei para o Senhor e disse: Senhor, o meu pai, a minha avó, entregou o meu pai aos seus deuses e às suas entidades. Meu pai se afogou quando ele tinha mais ou menos uns 6 para 7 anos. E ele morreu. E quando tiraram da água, ele morto, a minha avó, naquele momento ali, eu não sei que tipo de ritual, ela entregou a alma do meu pai a essa entidade. E meu pai se chamava de um nome, e a partir daquele momento, com 7 anos, eles trocaram o nome do meu pai. Ele começou a chamar José Aparecido. Para as pessoas, ela contava que ela tinha entregue a vida do meu pai à Aparecida, aquela que saiu das águas. Mas a realidade não era essa. Desde que o meu pai saiu de casa, em todos os lugares onde o meu pai morou, ele teve problema com água. O meu pai, ele se afogava com a água no joelho. Meu pai não entrava em mar, meu pai não entrava em rio. Muito mal ele molhava os pés numa piscina, porque ele se afogava. Ah, mas ele ficava nervoso? Não. Ah, mas o quê? Não. Ah, ele nunca nem tentou aprender a nadar. Ele sempre teve problema com água. Quando nós nos casamos, nós fomos morar nessa kitnet que nós passamos lá 8 anos. Era no primeiro andar. Irmão, meu marido está ali de prova. Quando chovia, primeiro andar, quando chovia, a casa inundava de água. A caixa d'água que ficava em cima do banheiro, ela sempre dava problema e sempre estava pingando. E eu comecei a enxergar. Meu pai passou por isso, ele se converteu, ele se tornou pastor, ele trabalhava com libertação. Mas aquele espírito maligno que foi prometido lá atrás, estava querendo acompanhar na minha vida. Nós nos mudamos, vai fazer 2 anos que nós moramos nessa casa. Se eu mostrar o vídeo para você, em cima, na caixa d'água. Um certo dia eu estava trabalhando aqui. Eu só recebo, meu marido foi almoçar em casa, eu só recebo o vídeo. Era uma cachoeira que estava descendo da lâmpada e escorrendo água pelas paredes, caindo em cima do computador que ele trabalha. Ele trabalha com um computador mais potente, porque ele é engenheiro, trabalha com programas que rodam muito pesado. Computador caríssimo, em cima das nossas telas do computador, água jorrando em cima. Quando meu filho nasceu, eu disse: essa maldição acaba aqui. Não vai passar para meu filho, não vai passar para minha família. Eu não sei o histórico da sua família, da sua casa. Mas o Senhor quer libertar a partir de você. Uma história nova vai ser contada a partir de você. Algo novo Deus vai fazer a partir da sua família. A minha família tem um histórico de câncer. Todos os irmãos da minha avó, ela teve 8 irmãos. Os 8 morreram de câncer e ela inclusive. No dia que ela faleceu, eu dobrei os meus joelhos e disse: até hoje isso aconteceu. A partir de hoje, uma nova história vai ser contada na minha família. O espírito que acompanhava não vai mais acompanhar. A maldição lançada lá atrás sobre a tua casa, sobre a tua família, acaba hoje. Chega, chega, chega. Chega de contar essa história de derrota. Chega de estar malhando trigo escondido. Chega. A partir de hoje, uma nova história vai ser contada na sua família. Fique de pé em nome de Jesus. Há uma unção diferente sobre este lugar. Desde o início que eu entrei neste lugar, o Senhor disse: há uma unção de cura sobre este lugar. Pessoas específicas serão curadas sobre este lugar nesta manhã. Uma palavra dita sobre este altar não é mais uma palavra, é um decreto dos céus. O céu está aberto sobre este lugar nessa noite. Eu não quero dorzinha de cabeça, não. Eu não quero gripe, não. Eu não quero esse tipo de dificuldade, não. Eu quero você que está com diagnóstico na tua mão. 2 médicos, 3 médicos, várias opiniões, infertilidade, problemas financeiros na tua família, passando dificuldades. É você que o Senhor quer libertar nesta manhã. É por você que Ele está aqui nesta manhã. O braço forte do Senhor, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar os intercessores desse lugar. Onde estão as intercessoras dessa casa? Cadê?
Eu gostaria que você se colocasse, intercessora, nos 4 cantos dessa igreja. Se coloque ali na porta das crianças. Se coloque ali perto do bebedouro, do filtro. Se coloque ali próximo dessa porta de emergência. E se coloque ali perto daquela escada. Os pastores, os profetas dessa casa, por gentileza, se vocês puderem me ajudar e caminhar no meio da igreja, há uma unção derramada de graça sobre este lugar. Testemunhos serão dados nesta manhã. Eu creio sim que Deus vai fazer. Creia no seu coração que o Senhor pode fazer. Ah, missionária, mas o diagnóstico é pesado demais. Ah, missionária, mas eu sinto no meu corpo as circunstâncias da doença. Eu quero dizer para você que o médico dos médicos está aqui nesta manhã para curar o teu corpo e a tua alma. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. O Senhor está movimentando as águas deste lugar. Mergulhe nessas águas. Mergulhe nessas águas. Isso. Clame. Clame. Clame.